Boa noite a todos. Então, esse mês de abril, a USE, que rege todas as casas da Baixada Espírita, ela pediu que fosse um mês da evangelização infantil e que todas as casas fizessem palestra sobre a evangelização. Então, é o 4º mês da evangelização espírita de Santos e Cubatão. Então, todas as casas nesse mês estão falando sobre como tratam e como fazem a evangelização. O tema da palestra de hoje é o Espiritismo na formação emocional e profissional do jovem. Quem vai desenvolver o tema é o nosso diretor da casa, o Daniel Oshim, que trabalha com a gente, cria da casa, com a graça de Deus. E quando ele termina de ler o Fonte Viva toda terça-feira para vocês, ele sobe e fica com os jovens, ele cuida da juventude. Tem a sala dos pequenos e tem a sala da juventude. Então ele trabalha com isso na casa, por isso para ele o tema foi escolhido para ele desenvolver para todo mundo. Vamos desenvolvê-lo com todo o nosso amor para ele poder colocar o tema da noite de hoje. Boa noite a todos. Uma grande honra poder estar nessa condição aqui privilegiada de compartilhar um pouco do que a gente acredita, do que a gente estuda e do que a gente busca para viver no nosso dia a dia também. Nós temos aqui os nossos jovens que estão aqui à frente, que fazem parte da casa. É até um ato falho da minha parte, é que a gente não divulga muito esse trabalho, acaba ficando um pouco mais para os conhecidos, mas desde hoje, por essa iniciativa da USE Santos, a gente já aproveita para reforçar essa divulgação. Nós temos jovens espíritas sim, tá? Eles existem, não são apenas as pessoas com mais cabelo branco ou as pessoas um pouco mais experientes, não. Eles estão aqui, inclusive vivos, encarnados e talvez alguns desencarnados que a gente não enxerga. E isso é um trabalho que é muito importante, a gente vai ver ao decorrer do tema. Eu não consigo ficar sentado, acho por força do hábito de rotina do trabalho, e nós vamos passar de uma forma bem dinâmica e prática, lembrando que, acho que, não me lembro qual palestra que eu trago hoje para casa, das quais eu já passei aqui, mas eu procuro seguir uma sequência lógica de reflexão. E na última vez, acho que foi em janeiro, foi a primeira do ano talvez, foi a primeira do ano, nós falamos sobre saúde emocional e o espiritismo. E trouxemos as diversas abordagens que Kardec já nos ensina para que a gente possa trabalhar de forma preventiva, para a gente se distanciar dos hábitos mundanos contemporâneos que nos levam para ansiedade, depressão, pânico, burnout, suicídio e tudo mais. Tem um monte de conhecimento já disponível ali. E a gente falou bastante disso. E hoje nós estamos falando sobre o espiritismo na formação emocional e espiritual dos jovens. Só por curiosidade, quem tem na sua casa, no seu lar, não precisa necessariamente ser o seu filho, mas tem no seu convívio familiar, jovens, vamos considerar jovens até 25 anos, levantem a mão por gentileza. Até que não é tanto, eu pensei que queria mais nas suas casas. Ok, imagino que alguma boa parte já deva ter saído, tenha caminhado. E qualquer um agora com um jovem em casa ou não, só levanta a mão só por curiosidade. Vocês que já tiveram jovens no seu lar, já tiveram dificuldades para lidar com jovens? Levanta a mão, só por curiosidade. Acho que tem mais gente aí, hein, que tem dificuldade para lidar com jovens. O pessoal não está levantando a mão. Tá bom, não precisa levantar as duas não. Naturalmente a gente tem dificuldade para lidar com jovens, assim como a gente tem dificuldade para lidar com as crianças. Hoje em São Paulo, uma cliente disse: não dá para ter filho porque dá muito trabalho. Eu falei: mas a finalidade do filho não é dar trabalho para a gente se desenvolver? Ela não entendeu minha pergunta, e aí teve que entrar em outro contexto, eu também não expliquei, mas dá trabalho sim, dá trabalho educar um filho. Criar não dá muito trabalho, é só você dar as condições para ele, dar um teto comida, um celular e comida de 3 em 3 horas lá, e um celular ele se vira, né? Você cria lá. Educar é outro jogo, é outro cenário, é outro desafio. Posto isso, vamos sempre lembrar, eu gosto sempre de trazer como fonte, como base, porque às vezes alguns de nós não conhecem o espiritismo assim com alguma maior profundidade, mas a gente tem o Pentateuco, assim como a gente tem
os primeiros livros sagrados do Velho Testamento, o Pentateuco, nós também temos aqui no Espiritismo. Coincidentemente ou não, mas o fato é esse, nós temos 5 obras de Kardec que nos levam a poder trazer alguma coisa, e que o que eu falo aqui é o que está lá, então o mérito todo é do Kardec juntamente com os Espíritos, né? Olha só, como é que a gente faz para a gente desenvolver isso, usar o Espiritismo na formação dos jovens? Bom, primeiro vamos um vídeo muito curtinho aqui, não sei se dá para apagar a luz aí, Messias? Aqui dá 500, verdade, não lembrava. Vamos ver. Era uma noite sombria, dia 31 de março de 1848. Uma família de camponeses, conhecidos como a família Fox, estavam se preparando para dormir, quando um evento sobrenatural perturbava mais uma vez os seus sonhos. Visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos, uma das 3 irmãs Fox, chamada de Kate, resolveu chutar o pau da barraca e desafiou que fossem. A pequena corajosa então começa a repetir os sons que ouvia, batendo palmas e dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu digo. Senhor pé rachado, faça o que eu faço. O Senhor Pé Rachado era como era conhecido na época o trem mentiroso, chifrudo, louco sem pneu. Logo após, para surpresa de alguns e espanto de todos, ouviu-se em resposta a quantidade exata de batidas correspondente ao número de palmas de Kate. Depois daquela noite, o pequeno vilarejo de Hellsville nunca mais foi o mesmo. E esse foi o primeiro caso de evento mediúnico que realmente foi documentado. E esse caso com as irmãs Fox foi tão conhecido e divulgado que foi respaldar lá na Europa, chegando nos ouvidos do homem que eu falei lá no início do vídeo. Lembra dele? Bom, ele ouviu essa história e se interessou ainda mais a estudar sobre, principalmente depois do seu grande amigo convencer de tais fenômenos. E o nome desse homem era nada mais, nada menos que Allan Kardec. Bom, eu coloquei só um trecho de um vídeo, só para mostrar para vocês que de forma registrada o caso das irmãs Fox, 2 jovens meninas, foi o primeiro caso evidenciado de forma clara no mundo inteiro sobre a mediunidade. Começou com adultos, senhores, senhoras? Não, jovens. Só que quando a gente fala de jovens, a gente tem alguns pontos também que a gente precisa refletir. O dado da Organização Mundial da Saúde: cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Desse total, 14% são adolescentes. O problema é bem grave, é muita gente, muito jovem com problema de transtorno mental de saúde emocional. Taxa de suicídio entre jovens aumenta 6% ao ano no Brasil, entre 21 e 22, aponta estudo da Fiocruz. E aí tem alguns dados interessantes, preocupantes na verdade, e aqui diz o seguinte: Brasil vai na contramão do mundo, que teve queda de 36% na taxa em escala global. Ou seja, o mundo caiu e o Brasil aumentou. Os dados de saúde emocional são alarmantes no Brasil, tá? Isso aqui são números. Às vezes nós espíritas somos bastante racionais. Nós, de fato, devemos ser assim porque Kardec nos ensinou assim, buscarmos a fé raciocinada. Então eu sempre procuro trazer alguns dados para elucidar o que a gente está falando. O suicídio já mata mais jovens do que o HIV no mundo. Olha só, as coisas estão graves. Só que às vezes a gente não está conseguindo prestar atenção, porque tem tanta dancinha, bolo sendo feito, imagem dos negocinhos girando do nosso lado, que a gente vê aquela imagem, aquele dado, aquela informação, a gente já pula, esquece. E no conjunto das informações do dia que a gente registra na nossa mente, a maior parte delas são dados de distração, dados de entretenimento. Não estou falando nenhuma novidade, todo mundo sabe que as redes sociais estão fazendo, com jovens e com idosos. Não vamos nos enganar, isso está acontecendo com todos. A gente, aqui, eu peguei para trazer alguns dados para vocês, eu fui pesquisar estudos. Isso aqui foi publicado no Senado Federal, tá? São dados do Grupo de Estudo da Saúde Mental do Senado Brasileiro, e ele foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, não são dados inventados, tirados de algum canto.
A gente tem 1,3 milhões de jovens morrendo no mundo por conta de diversos tipos de doenças evitáveis ou tratáveis. O Brasil é o 6º país do mundo com mais homicídio de jovens. Todos nós aqui, sem exceção, muito provável, ou temos na família o suicídio ou a tentativa ou numa rede muito próxima de nós. Não é uma coisa mais que, oh, meu Deus, aconteceu aquilo. Não é mais algo incomum, infelizmente. Fatores de risco que esse estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe: afastamento dos pais biológicos, divórcio dos pais, suicídio dos pais, parentes próximos ou amigos, dependência química, uso de drogas e álcool. Para meninas, 10 a 14 anos, alto risco de intoxicação, envenenamento, gravidez precoce, aborto é um fator de risco. Então a gente já tem muita informação falando sobre isso. Estudos apontam que adolescentes ficam mais de 5 horas em redes sociais, na internet, tem possibilidade 10 vezes maior de morte por suicídio. 5 horas? Será que os jovens ficam 5 horas em telas, em redes sociais? Será que ficam? Ficam até mais, né? Olha só, são só dados, tá? A gente está chegando a uma conclusão conjunta aqui. Aumento de suicídio em adolescentes nos últimos anos, cerca de 30% de 2000 a 2012. Isso aqui já era um dado lá desse estudo. Bom, mas como o Espiritismo pode ajudar na formação espiritual e profissional dos jovens? Quando a gente vai falar do aspecto profissional também, a gente precisa ver alguns outros dados, né? Às vezes a gente toma partido de alguma ideia religiosa ou qualquer um conceito por paixões, a gente não analisa dados, né? Mas aí tem dados. 1 em cada 5 jovens no país não estuda nem trabalha. Jovem de 5 a 29 anos, olha aqui, tá bom? Ou seja, estamos falando de 20% dos jovens que não trabalham. 20% é muita gente, é muito jovem que não trabalha, gente. Por X razões, tá? Não estou entrando em discussões de método, porque se o pai põe para trabalhar, não põe, se precisa, não precisa, não estou entrando nesse método. Geração digital. Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior a dos pais? Isso é extremamente preocupante, isso aqui já é de 2020, tá? Significa que os jovens, pela primeira vez na história de todo o tempo da humanidade, estão com um menor índice de inteligência que os pais. Tem quem diga que inteligência talvez não seja o principal indicador mais, mas de qualquer forma é muito preocupante. Muito preocupante. Tem outro dado que compara o QI médio do brasileiro com o de um animal, e eu evito falar porque as pessoas têm interpretações distintas, mas se vocês olharem no Google, vocês vão ver, assim, nossa, meu Deus, isso é a realidade do meu país? É a realidade do nosso país. Pois bem, com tudo isso, a gente acaba vendo dentro desses jovens, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente individual deles, na mentalidade, esgotamento, exaustão, estresse, crise, tudo isso contribui para... é um sistema que se retroalimenta. E de alguma forma, isso não para de crescer. Em algum momento, algo na sociedade vai acontecer para que isso mude. E nós espíritas sabemos que nós estamos entrando numa fase de transição para um planeta de regeneração. Se daqui 10, 30, 50, 100 anos, diversos autores apontam dados distintos, mas já estamos em fase. Enquanto isso, os nossos jovens, os nossos, vão correr nessas estatísticas. Estejamos atentos. Logo, uma questão interessante. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Será que isso acontece com os jovens também? Será que os jovens também são influenciados? Será que nós aqui, pais, avós, tios, padrinhos e madrinhas, e amigos que têm filhos, adolescentes, nós que estamos aqui buscando, porque sabemos da influência dos espíritos, da obsessão e tudo mais, será que a gente está tendo essa preocupação com o nosso jovem? Será que o jovem sabe que isso existe? Ou a gente não vai falar porque... como é que eu vou falar isso para o jovem? Não tem nada a ver, né? Vou levar essa informação para o jovem? Ele vai nem querer me ouvir. Até que ponto nós somos corresponsáveis por esses status todos dos jovens? Poxa, filho, eu não tenho filho, eu não tenho nada. Ué? Nós não somos todos irmãos?
Nós temos uma questão bem clara no Evangelho segundo o Espiritismo, não é um livro de perguntas, mas tem uma pergunta lá que fala sobre devemos orientar, advertir as pessoas com quem a gente convive? E a resposta lá que Kardec colocou é bem clara. Supostamente, vocês acreditam que não deveriam. É uma crença que a gente não pode advertir as pessoas, porque quem somos nós para julgar? Porém, entretanto, isso vai contra a lei do progresso e contra o processo natural de todos nós sermos filhos de Deus, uns mais experientes, outros menos. O que nós temos que fazer é advertir, orientar, sem o juízo de querer desgastar a imagem da pessoa, prejudicar aquela pessoa em público, que chamemos de canto, em reservado, com amor e carinho, que perguntemos se a pessoa gostaria de ouvir uma opinião de fora, mas que a gente não deixe de exercer esse papel. E o que a gente vê? Por N razões do mundo, ou por falta de habilidade em se aproximar e orientar, a gente retroalimenta esse sistema que está, bem dizer, doente. Como diz o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lindo do mundo, e é um brasileiro que está vivo, somos um sistema doente formando novas pessoas doentes. Por N razões, inclusive essa nossa apatia de ver esses problemas sociais com os jovens, faz, isso não é problema meu. Esse é problema da mãe e do pai. Chega no pai, na mãe, pergunta se ele quer ouvir uma opinião. Só pergunta, se ele fala que quer, você dá, e se ele não quiser ouvir, tudo bem. Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. Posto isso, a nossa única solução é a fé. Nós já temos uma série de estudos falando sobre isso. Nós aqui, praticantes da fé, de alguma forma, a gente já sabe que ela é a solução. Mas cientistas já estão investigando há bastante tempo como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. E nós temos já estudos que afirmam que a fé pode ajudar a tratamento e superação de doenças. Eu não achei o artigo, mas tem um estudo que saiu no ano passado. Foi publicado na OMS, comprovado por um conjunto de médicos, fizeram um estudo em escala global e viram que os pacientes com câncer que tinham a prática religiosa ou a prática da fé mais elevada, tiveram um alto índice de recuperação em relação a quem não tinha. Não era o fato de dizer que era cristão, não, era a fé, era praticar, era acreditar que aquilo ia ficar melhor, era falar de um Deus que aquela pessoa acreditava. Logo, essa é a única solução também para os nossos jovens. Aqui na casa, eu não sabia que no movimento espírita tinha um trabalho com jovens. Eu desconhecia até o ano passado. Então eu tenho um engajamento, eu tenho uma causa minha com jovens, com as crianças, eu gosto, é um propósito meu, possivelmente é uma atribuição que eu deva cumprir aqui na Terra de alguma forma. E a gente vem trabalhando aqui na casa já há uns 3 anos, sei lá, desde que voltou da pandemia, a gente montou um grupo, a gente tem um grupo de jovens que vêm, normalmente os trabalhadores da casa. Ano passado eu fui procurar saber o que mais existia sobre os jovens. E descobri que tem um movimento maravilhoso, a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, que regula as casas espíritas. Eles têm departamentos em todo o estado de São Paulo. Inclusive, tem eventos todos os anos aqui na Baixada Santista, na cidade de São Paulo e no estado. E ano passado, foi esse ano, né? Esse ano nós fomos no evento e fomos com 2 jovens da casa. Foi um evento em Franca, muito longe, inclusive, daqui. Saímos 6 da tarde de ônibus aqui, mas para um ponto, para um outro, chegando no outro dia, às 6 e pouco da manhã. 12 horas de viagenzinha tranquila, numa quinta-feira, véspera de Páscoa. Chegamos na sexta, não foi isso? Chegamos na sexta-feira e passamos 3 belos dias lá. Olha, para vocês que estão aqui no Espiritismo, a gente vê muito nas igrejas evangélicas esse cuidado com os jovens. A gente não vê aqui, mas foi sensacional. Tem um movimento gigante de jovens sendo resgatados pelo Espiritismo. Um movimento muito grande, chama mais de 400 jovens unidos do estado inteiro. E você via lá os temas mais diversos e as histórias mais complexas, de jovens que viram os pais serem assassinados dentro da sua casa, a jovens que tentaram tirar sua própria vida por diversas vezes, outros que se recuperaram do vício, outros que ainda estavam no crime. Tudo isso a gente viu dentro do grupo de jovens. E como eu fiquei transitando com os coordenadores, eu fui pegando as histórias.
E tudo isso faz parte de uma forma, de uma solução. Mas a questão que fica é, nós aqui sabemos usar a fé para ajudar esses nossos jovens? Nós estamos com energia, com disposição para cuidar dos nossos jovens? Para encaminhá-los para a nossa casa, para uma igreja, para qualquer lugar que seja? A gente tem paciência para pegar os jovens que estão aqui na casa e conversar com eles, perguntar a opinião deles? Ou a gente acha que esses jovens estão perdidos, porque essa geração de hoje... Se nós espíritas estudiosos estivermos com esse preconceito, nós já estamos partindo do princípio que já acabou, nós já desistimos. Nós não temos essa opção. E aqui, inclusive, eu faço um apelo para vocês. Observem os jovens dos seus grupos de trabalho, de família, e recomendem, conversem com eles. Vocês querem praticar uma caridade? Tem várias formas, né? Procurem conversar com um jovem por 10 minutos. Procurem conversar e perguntar a opinião dele, sem querer chegar e falar assim: ó, você que é jovem, no meu tempo não era assim, sabia? No meu tempo era diferente. Sem esse preconceito, sem esse orgulho de dizer que a sua geração foi melhor que a deles. Nenhuma geração foi melhor que nenhuma. Se formos pensar assim, pelo Espiritismo, a melhor geração é sempre a próxima. Então, se a gente for pensar assim, já está errado. Então, a gente não tem que ficar com esse preconceito. A gente precisa como é que eu faço para ajudar esse jovem? E se você quer praticar uma ação de caridade, você já tem uma opção. Essa opção é, por exemplo, você começar a conversar com jovens do seu bairro, do seu meio de trabalho. Eu vou colocar algumas pequenas fotos aqui, só para vocês verem do que a gente está falando desses jovens. Isso aqui. Olha, a gente vê um volume de jovens assim, espírita, chega a ser arrepiante, porque não está passando, né? Então, peraí, deixa eu trocar aqui deixa eu duplicar a tela, pronto. Agora vai. Então, você vê, eram 450 jovens espíritas de todo o Brasil. E um desafio para os pais, né? Porque tinha jovens a partir de 12 anos lá. Gente, tinha uma menina de 13 anos, eu não lembro que cidade que era, mas ela falava no grupo, que eu participei dos grupos. Teve uma hora que eu saí de canto e chorei. Falei, cara, como que pode uma menina dessa falar desse jeito, com essa sabedoria? Mas se ela não tivesse aquele ambiente, será que ela estaria explorando aquele conhecimento, aquele potencial que a alma dela já carregava, já traz? Não estaria. Então talvez tenha na casa de vocês jovens que têm esse potencial, mas está reprimido, está triste, isolado, colocado num canto, jogado de canto, por que não dizer? Porque às vezes a gente coloca justificativas que não justificam, a gente não dá atenção para o jovem. O Espiritismo começou pelos jovens, vários movimentos começaram pelos jovens no mundo inteiro. Então vocês podem ver um movimento muito bacana, muito interessante de ver. E assim, esse jovem, esse rapaz, era coordenador de um grupo no interior, uma história sensacional. E está lá fazendo movimento com todas as dificuldades. Ele falava, eu falei, cara, para de falar um pouco, não preciso nem ouvir mais a tua história. Deixa eu respirar, porque eu estou achando que minha vida está difícil, vindo no centro, trabalhando terça e quinta, atendendo de noite, segunda e quarta, com uma esposa, com 2 filhas, indo para São Paulo, trabalhando de sábado. Eu acho que eu já estou cansado. E aí o cara vai me contar a história dele. Caramba, gente, tem muito para a gente trabalhar. E quando eu achava que eu já tinha ouvido tudo, vem um palestrante, aí o palestrante entra, eu vejo uma criança, então um monte de criança ao redor dele, e depois mas essas crianças? Ah não, são meus 6 filhos. 6 filhos? E minha esposa está lidando a palestra do outro lado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu não estou trabalhando mesmo, não. Deu até vergonha. Eu falei, caramba, achei que eu estava cansado. Ele é da USE de São Paulo, é um dos diretores lá, ele me explicou, me orientou uma série de coisas. Então, quando a gente não põe a mão na massa, quando a gente não se propõe a fazer as coisas, a gente não enxerga. O nosso mundo, ele fica maior do que as nossas capacidades. E aí a gente não consegue ajudar os nossos jovens. Então o grande desafio talvez não seja nem os jovens em si, mas a nossa mentalidade de adulto.
Será que a gente não está cansado também? E por isso a gente prefere dizer que é o jovem que não tem capacidade de nos compreender? Então, posto isso, aqui era um momento assim que eles colocavam dentro do evento, e depois eu descobri que todos os encontros de jovens espíritas, quando tem de final de semana, eles chamam de canto de apoio, me fugiu o nome, de acolhimento. Somos espíritas, né? Então tinham jovens médios, jovens que tiveram algum grau de passividade lá no ambiente. Então eles eram encaminhados para essa sala, lá tinha uma série de médios, com música, com ambiente leve, conversando, orientando, uma estrutura que assim, não dava para imaginar que o custo daquilo foi R$60 por jovem, para ficar 3 dias, porque todo o restante dos custos foi conseguido através de patrocínio. E por fim o evento terminou. Aqui está uma das nossas jovens que está aqui, a Gi, a outra foi a Manu, que não está aqui presente, e os nossos outros jovens não conseguiram se organizar para ir. E por fim, aqui a gente tem essa foto final. Então, aqui a gente consegue ver, deixa eu parar aqui, o tamanho que é esse movimento. E para ilustrar, né, o que a gente está falando, eu queria até que uma das nossas jovens aqui, a Gi, desse um pouquinho da visão dela sobre como ela sente esse trabalho aqui na casa, vindo aqui às terças-feiras, para que você aí também possa se sentir conectado com isso. De repente você tem um jovem que precisa desse acesso, dessa oportunidade, e talvez seja hoje um dia de a gente saber. Hoje, fala um pouquinho aqui da sua experiência aqui na casa. Olha aí, ó, e o jovem na frente para falar, né, já merece quase que uma salva de palmas aí, né? Oi, boa noite. Eu sou Giovana, tenho 17 anos. Eu conheci o Espiritismo há 12 anos, mais ou menos. Então, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, assim, né? Eu gosto muito, o Chile não falou para falar isso, eu gosto mesmo de coração. É uma experiência única porque, tipo assim, eu conheço o Espiritismo desde que sou pequenininha. Mas nessa transição de criança para adolescente e tudo, a gente, começa a ter muito de ansiedade, preocupação nos estudos, na vida, relacionamento. E eu acho que o Espiritismo me ajudou muito, o Chile principalmente também. Dá uma calmaria no coração, é como se fosse uma terapia mesmo. É sensacional. Tem muitos jovens aqui que também frequentam com a gente. Todo dia tem uma abertura assim, de uma leitura do Evangelho. E tudo que eu estou passando pela vida, tipo, eu abro o livro, tá a resposta ali. É incrível, eu fico, mano, como isso? Mas é sensacional. Eu fui no evento, né, no Congesp. E não existe só o Congesp, existem vários outros eventos, mas esse foi meu primeiro. E falaram que acontece de 5 em 5 anos, então, tipo, eu fiquei, meu Deus, incrível. Eu conheci vários amigos que têm a mesma vibe, são espíritas, tipo, estão na mesma vibração, e foi sensacional. Até hoje eu falo com uma menina de Franca, tipo, ela é tipo, muito longe, mas ela, tipo, eu considero ela muito agora, ela é sensacional, tipo, minha irmã mesmo. E eu não sei o que falar, assim, foi incrível. Tipo, eu até tava sentindo meio mal, assim, no evento. E aí eu fui levada pra salinha de sustentação e, tipo assim... foi sensacional. E fora que o espiritismo, pra nós que somos jovens, eu acho que auxilia, assim, muito, tipo... eu tô triste, vou descontar na droga, na bebida, e eu, pelo menos, nunca tive uma vontade, assim, meu Deus, eu tô muito triste, eu tenho que descontar nisso, porque é a única forma de escape. Então, tipo, se você tem algum jovem na família, alguma coisa assim, que não frequenta alguma religião, eu apoio trazer, a gente vai receber de braços abertos. E acho que tudo na vida, tipo, o que acontece, o Espiritismo consegue nos ajudar muito. Eu sou uma pessoa muito tímida e, tipo, com as aulinhas, eu me tornei outra pessoa. Tipo, eu chegava, eu era uma coxinha, boa noite,
e não falava mais nada. E eu não imaginava que eu estaria aqui em cima falando com vocês. E, mano, é incrível. Não sei o que falar, tipo, é sensacional. Ó, você vê, o próprio linguajar, esse trejeito do jovem, isso é maravilhoso. A gente precisa ter mais disso aqui na Casa Espírita. E por que eu estou dizendo isso? Não é só porque a gente está aqui na nossa casa, não é só por isso não, pessoal. Porque, no final das contas, o único caminho dentro da fé, dentro daquilo que nós acreditamos, né, que é o Espiritismo, é o Espiritismo. Então a gente precisa usar isso como uma ferramenta. A gente precisa nos calçar em cima de algo. E por que não no Espiritismo? Só para vocês terem uma ideia, para a gente já ir concluindo, porque aqui o nosso tempo passa muito rápido. Olha só, isso eu peguei lá com o pessoal da USE de São Paulo, tá? 2015 a 2018, nós tínhamos 11% de todos os espíritas eram teoricamente chamados jovens, tudo bem? Abaixo de 30 anos. Agora caiu para 5%. E quando a gente olha essa faixa aqui, essas duas faixas, as duas aumentaram, né? De 51 e mais de 70 anos, as duas aumentaram. E os jovens diminuíram. Por mais que seja interessante, e eu coloquei de uma forma agradável aqui para nós, é preocupante. Porque nós espíritas não estimulamos os jovens. Nós ficamos com aquele conceito, no tempo dele, vai ser lá no tempo do não sei o que, vou esperar. E confesso que em casa, minha mãe que está ali no fundo, ela também esperou o meu tempo. E de alguma forma funcionou. Porém, ela colocou o tempo assim de uma forma, eu não sei o que vai ser, mas você dá um jeito e vai achar a religião que você vai seguir. A qual vai ser, você escolhe no seu, você vai escolher qual que você quiser, mas o tempo é agora, vai. E eu fui caçando, inclusive eu rodei, fui no Evangelho, na Igreja Evangélica, Católica, no Jorei, Messiânico, fui indo conhecendo, mas porque minha mãe determinou, e é a responsabilidade de cada um de nós aqui, pais. Não tem essa possibilidade de você dar um grau de uma tomada de decisão tão relevante para a vida, para um jovem que não tem consciência. Então ele que escolhe a religião que ele quiser, mas escolha uma. Chega a ser eu não vou classificar de uma outra forma aqui não, para não gerar interpretações distintas, mas é um grave. Como que nós, pais, adultos responsáveis, não colocamos nosso filho numa fé? Não estou dizendo que precisa ser o espiritismo, qualquer uma, porque se nós estamos aqui, porque a gente acredita na fé. E por que a gente está agora, depois de adulto, correndo atrás de resolver as nossas dores? Imagina se nós tivéssemos essa consciência jovens. Para que a gente possa concluir, uma passagem de Eclesiastes que representa bastante o que a gente está falando aqui, né? Não deixe a vida espiritual para quando você é mais velho. Jesus é a base para uma vida sólida. Os apóstolos provavelmente eram todos jovens quando Jesus os chamou. E aqui também assistiu aquela série The Chosen. Aí tem algumas pessoas, né? Estou divulgando aqui inclusive. É uma série que representa a história de Jesus, que está lá no Netflix, muito interessante. Eu ainda estou na segunda temporada, eu sei que já tem gente que já passou todas as temporadas, já viu no cinema, mas lá você vê a vida dos apóstolos. Impressionante. O Mateus, que a gente tem 4 evangelhos na Bíblia, tudo bem? Marcos, Mateus, Lucas e João. E um dos que é mais citado no Evangelho segundo o Espiritismo é de Mateus. É o Evangelho de Mateus, que relatou a vida de Jesus. Você vai ver a história de Mateus, a vida de Mateus retratada lá, você não acredita. Assim, como esse aí é o Mateus que foi o apóstolo de Jesus? Um jovem, e particularmente com alguns traços de autismo ou TDAH, alguma coisa assim, que hoje em dia talvez se rotulasse. Olha, caramba, esse jovem aí, não sei o quê. E era um dos mais inteligentes do grupo, um dos que mais escreveram a vida de Jesus, um dos que tinha as melhores ideias e reflexões. Maravilhoso. E era jovem. E Jesus não ficou esperando, escolhendo as melhores pessoas. Ele escolheu as pessoas que tinham bom coração. E aí, seu filho tem bom coração? Seu sobrinho tem bom coração? Seu neto tem bom coração? Como é que a gente vai saber se você está deixando ele escolher? No tempo dele. Só que no tempo dele ele tem um celular na mão dele. Será que vai ser no tempo dele ou no tempo do que está no celular? Vamos pensar nisso. E para a gente concluir de fato, uma reflexão final. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amigos,
de uma forma bastante humilde, mas também bastante reflexiva. Eu sou pai, tenho 2 filhas e tenho uma preocupação muito profunda com jovens. Eu, de verdade, acredito e espero que cada um de nós aqui possa se despir do seu orgulho, da sua vaidade ou da sua insegurança de agir na causa dos jovens. Todos aqui que somos mais vividos ou que somos experientes há mais tempos, vamos precisar de um cuidado de um jovem. Vamos precisar de um jovem para um enfermeiro, um jovem para nos levar para passear, até para cuidar das nossas necessidades básicas. E esse jovem, será que ele vai ter algum grau de zelo e preocupação com a gente? Será que ele vai ter algum grau de engajamento espiritual, religioso, sentimental? Depois, lá na frente, nós não podemos nos arrepender. Que possamos cuidar dos nossos jovens agora. Boa noite a todos.